Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, que coisa maravilhosa ter você aí, ó, do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua companhia. Se liga só, tá, gente? Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre musicoterapia. Você já ouviu falar nessa técnica? Conhece? Ela pode trazer muitos benefícios, tá? Para várias pessoas. Já vamos falar sobre ela. Nós também vamos falar aqui sobre HIV. O carnaval está chegando, a galera gosta de brincar, de aproveitar, mas às vezes esquece de se prevenir, né? E os números de HIV estão altíssimos, então também vamos ter bastante cuidado, vamos fazer esse alerta já. E aí também, né, vamos ter o quê? Opções de maquiagem para você curtir o carnaval, né? Mulherada aí, principalmente, que gosta de ficar bela, que não gosta, né, de deixar aquela carinha assim de quem acordou agora, você vai ficar maravilhosa já, tá? Muitas dicas para você. Então é isso. E eu tô aqui te esperando, tá? Porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda a galera que nos assiste aí pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela audiência de vocês aqui com a gente. Olha só, lembrando sempre das nossas redes sociais, tá? Para você nos acompanhar por lá. Estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook como TV Mar Canal 25 e tem também o nosso número de WhatsApp, que é por onde você consegue conversar com a nossa produção, falar diretamente aqui com a gente, tá? Tá tudo ó, passando aqui embaixo, essa equipe super eficiente. Vamos lá, vamos começar o dia, gente. Olha só, você já ouviu falar em musicoterapia? A técnica que utiliza elementos da música é uma alternativa muito eficaz na prevenção, reabilitação ou terapia de pacientes. Para explicar muito melhor para a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui o musicoterapeuta Daniel Reim. Acertei? É Reim? É o Reim. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Muito obrigada pela presença. Vamos começar então explicando para o pessoal de casa e para mim também o que é a musicoterapia, Daniel? Bom, a musicoterapia, ela é um campo de conhecimento, uma ciência que a gente estuda a utilização da música e também de experiências musicais, como você bem falou, no processo de reabilitação, habilitação, processo de tratamento de traumas, questões psicológicas, por exemplo, e também biológicas, físicas, para uma série de situações que a gente vai comentando aí durante a entrevista. Mas é interessante a gente já começando a comentar sobre isso, que ela é um campo de estudo, ou seja, a gente não apenas faz música. Nosso objetivo não é tocar um instrumento, cantar uma música simplesmente. O nosso objetivo é que a música e a experiência que a pessoa tem com a música, estudar isso. Ou seja, uma pessoa ela pode entre amigos, ela pode ir numa escola, ela pode fazer música. Porém, o olhar do professor não é de estudar aquela experiência que ela está vivendo, né? E os processos que vão acontecer dentro da pessoa. Mas sim é da pessoa aprender um instrumento, da pessoa se desenvolver ali, por exemplo, uma área do conhecimento. Já com a musicoterapia, não. O musicoterapeuta, ele tem uma formação específica em musicoterapia, pode ser graduação ou pós-graduação, onde o objetivo maior dele é estudar o que acontece com aquela experiência musical e que pode favorecer a pessoa no seu processo, por exemplo, de reabilitação. Vamos pensar, uma pessoa que tenha sofrido um acidente encefálico, um AVC, uma Alzheimer ou qualquer enfermidade dessa que vai limitar as capacidades da pessoa. A musicoterapia, ela não promete uma cura, mas ela ajuda na melhoria da qualidade de vida e muitas vezes até na recuperação daquela qualidade de vida que a pessoa tinha. Então, uma pessoa que tenha Parkinson, por exemplo, ela começa a ter uma dificuldade no seu modo de caminhar, na sua fala, todo mundo já conhece isso. Então, com a musicoterapia, aquela experiência musical que ela vive vai favorecer, por exemplo, alguns processos sinápticos cerebrais que vão favorecer o movimento dela.
Já notou que muitas vezes quando a pessoa começa a cantar uma música ou ouvir uma música, involuntariamente o corpo dela Você mexe? começa a se mexer, Porque a música, ela tem essa capacidade, né? A gente não se dá conta, a gente não vê o que está acontecendo, mas vai fazendo. Isso pode favorecer uma pessoa com Parkinson ou com ou algum outro tipo de limitação dos seus movimentos a começar a caminhar, né? Ou seja, ela funciona como se fosse, entenda, como se fosse um neurotransmissor que vai facilitar aquela ordem dela de virar e falar, agora eu quero caminhar. E os pés obedecem ela com uma facilidade maior. E isso daí é uma questão que já vem sendo estudada desde do final da Segunda Guerra Mundial, quando lá nos Estados Unidos começaram a utilizar a música exatamente para isso, para recuperar aqueles traumas psicológicos dos veteranos lá de guerra, que só tinham pesadelos, sequelas ali da guerra, etc. Então começaram a pegar coisas que há milênios e milênios atrás, outras culturas já utilizavam a música, né, até para rituais religiosos, cura, encantamentos, uma série de questões, não apenas para diversão, mas também para cerimônias que favoreciam o processo de cura daquela pessoa. Bastante interessante, Daniel. Você falou do Parkinson. Quais seriam as outras doenças que a gente pode exemplificar que a musicoterapia ela poderia atuar para ajudar essas pessoas? Olha, são muitas. Se a gente pensar, por exemplo, existem muitas síndromes hoje que afetam as crianças. Síndrome de Parkinson, de Down, transtornos como transtorno de déficit de atenção, TDAH, enfim, uma série de situações que vão desde a criança, adolescente, porque podem ser traumas psicológicos também, aquela questão de que a pessoa sofre alguma coisa na adolescência, na infância, carrega isso no seu subconsciente e não sabe que isso daí formou sua personalidade. Então, às vezes, com a música, ela consegue expressar isso com mais naturalidade e o psicólogo depois, junto com o musicoterapeuta, ele vai acompanhando isso e vai trabalhando mais fácil dentro do consultório. E a gente pode ter, como a gente falou, alguns acidentes, como o AVC, como acidente, traumatismo encefálico, por exemplo. Enfim, uma série de situações. Algumas vezes também... Geralmente que causam trauma, né? A gente pode falar assim, né? Mas porque não é só isso. Aí tem uma experiência muito interessante de citar, que eu não sei se muita gente já ouviu falar. A UFRJ ou Unirio, agora eu me perdi um pouquinho, mas uma dessas duas, se a gente buscar lá no Google, por exemplo, a gente coloca lá câncer de mama e Beethoven, por exemplo. A gente vai encontrar no site dessa universidade uma pesquisa científica onde eles colocaram durante meia hora diária células tumorais do câncer de mama em vidro e colocaram meia hora de música da Quinta Sinfonia de Beethoven. Todo mundo já ouviu o trechinho dela. Tan, 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 tan. E colocaram meia hora de música diária. Aquelas células que deveriam ter se multiplicado pelo menos 2 vezes em 48 horas, elas não apenas deixaram de se multiplicar, como reduziram a quantidade de células tumorais, ou seja, morreram. Isso apenas com 30 minutos diários do primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Ou seja, é uma coisa ali que a gente fala desses acidentes, a gente fala de traumas, questões psicológicas, mas que de verdade já existem comprovações científicas que, como a gente está falando, é numa universidade, respaldado e tudo, que se a gente for buscar no Google, a gente vai encontrar não só essa, mas várias outras pesquisas que mostram que, inclusive com enfermidades que supostamente são incuráveis, a gente não estou dizendo que cura, mas eu estou dizendo que a gente ajuda muito no processo de recuperação da pessoa. É o poder da música, né? Sem dúvida. E como é que é feita essa sessão? A sessão, a gente pode dizer que ela é bem divertida, bem descontraída, né? Porque a gente utiliza música, por exemplo, se é uma pessoa que ela não sabe nada de música, aí fala, não vou para musicoterapia porque eu não sei tocar. Mas a questão é que a musicoterapia não tem a finalidade da pessoa ser um músico profissional. Ela pode nunca ter botado a mão num instrumento, nunca ter cantado nem sequer embaixo do chuveiro. Mas ela, na sessão de musicoterapia, ela vai pegar um instrumento que seja a mesa e ela vai usar alguma coisa ali para bater, ela vai
ela vai ouvir música e essa música de alguma forma vai fazer com que facilite o processo dela, né, terapêutico dela. Então a sessão ela dura aproximadamente 50 minutos. Sim. A gente tem vários instrumentos ali espalhados na sala, aparelho de som, e dependendo da situação, dependendo do cliente, ele vai mostrando pra gente como a gente deve conduzir a sessão. Né? Se é uma criança, a criança não precisa a gente falar nada com ela. Ela já chega, já joga tudo pro alto, isso daí já é música. Já toma conta, né, do Já ambiente. toma conta de tudo. Qualquer barulho a gente pode utilizar. Eu falo barulho, mas assim, entendam, né? Qualquer som que aconteça dentro da sala, ali já é um processo de musicoterapia. Não é, como você mesma falou no início, Mara, não é música, são elementos da música. Elementos da música significa o quê? Pode ser ritmo, pode ser melodia, pode ser uma nota isolada, pode ser uma música, pode ser o musicoterapeuta e o paciente cantando junto, batendo no microfone aqui sem querer. Pode ser o musicoterapeuta e o paciente tocando juntos, pode ser um deles tocando e o outro recebendo a música, a gente chama de musicoterapia passiva. Pode ser de diversas formas. Inclusive tem muitos musicoterapeutas que trabalham em hospital. Por exemplo, a gente fez aqui no CACOM, ali no Hospital Universitário, o ano passado, durante um mês aproximadamente, a gente fez algumas sessões enquanto as pessoas recebiam quimioterapia. Eu e um amigo, que é músico, Ismael, a gente tocava música para eles, simplesmente isso. Ou seja, eles recebiam a música como se fosse um remédio. E a gente recebeu vários relatos. Um deles muito interessante, muito legal, que a quimioterapia, como todo mundo sabe, ela pode gerar enjoos, dor de cabeça, uma série de mal-estares. E uma pessoa que estava lá, duas pessoas que estavam lá no primeiro dia que a gente chegou, relataram lá para as meninas que estavam estagiando lá da assistência social. Elas perguntaram, como você estava antes e depois? Eles falaram, olha, no início eu estava sentindo dor de cabeça e enjoado. A gente começou a cantar, começou a fazer música, porque a gente dá uns instrumentos musicais, chocalho, percussão, e a dor de cabeça passou. O mal-estar também acabou. Foi muito mais fácil receber a quimioterapia. Então a gente vê, ela funciona ali naquele momento até como um anestésico, para que a pessoa não só se distraia, mas para que ela também deixe de sentir os efeitos colaterais do tratamento. Certo. Os resultados, né, positivos da técnica, eles são comprovados, até como o Daniel também está falando aqui para a gente. Na prática, como é que é possível notar a evolução dos pacientes submetidos à musicoterapia, Daniel? Sim. Olha, se for uma criança, por exemplo, os pais eles começam a perceber. A criança, às vezes, ela chega sem conseguir se comunicar, né? Uma criança com transtorno do autismo, por exemplo, ela é muito introspectiva, ela é muito fechada. De repente, ela começa a se comunicar com os pais. Aí o pai fala, mas é que o meu filho ainda não está falando. Mas a comunicação não acontece só com a fala, né? Se de repente a criança agora, o pai fala e a criança olha para ele, isso já é um processo de comunicação, já é uma evolução que a criança está tendo nessa questão. Antes a criança não aceitava ficar perto de um lugar muito ruidoso, muito barulhento. Agora ela já consegue ficar e ela não entra numa crise. Então são esses detalhezinhos do dia a dia, né? Que faz a diferença. Toda a diferença, ou seja, isso é qualidade de vida, né? A pessoa, qualquer idade que seja, ela tinha uma dificuldade de se relacionar, ela tinha uma dificuldade de se comunicar, de ficar num ambiente, e agora ela já consegue aceitar isso melhor. E o simples fato de quê? De ela expressar através da música algo que estava guardado ali dentro. E o musicoterapeuta, como a gente falou, ele vai desenvolvendo essa capacidade de, trabalhando em conjunto, inclusive com outros terapeutas. Por exemplo, nessa questão de traumas, a pessoa ela tem alguma questão psicológica. Então, o musicoterapeuta, o psicólogo, eles vão interagindo e isso daí vai facilitando o trabalho do psicólogo. Porque o musicoterapeuta mostra, olha, em tal música, a pessoa expressou isso, isso e isso. Então, na hora ele saca, então o que está acontecendo tem relação com o que eu estava pensando. Né? Se for uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, às vezes uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, ele consegue então trabalhar melhor com essa interação da música, com o que a gente expõe para ele e com o que ele expõe para a gente.
né? Terapia ocupacional também, enfim, uma série de interdisciplinas aí, relações interdisciplinares que a gente vai desenvolvendo, que vai facilitando. Vão ajudar também, né? Sim. Então, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, vamos reforçar os benefícios da musicoterapia? Sim. Bom, benefício, acho que eu vou colocar um só, que eu acho que vai resumir tudo, que vai ser qualidade de vida. Né? Porque qualidade de vida que a gente pensa, quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa muito no conforto. Sim. Agora imagina o que é para uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, como que seria para essa pessoa que está crescendo biologicamente na idade, chegar lá na sua idade de trabalhar, de produzir, e ela não conseguir se comunicar com outra pessoa. Como ela vai sobreviver? Né? Ela vai ter muita dificuldade nisso. Então a qualidade de vida que ela ganha com o processo de musicoterapia ajuda ela em todas as áreas que ela imaginar. Se ela tinha antes, por exemplo, a capacidade de se locomover e ela vai perdendo, mas com a musicoterapia associada à fisioterapia, terapia ocupacional, etc., ela consegue agora se virar sozinha, ela consegue manusear um telefone, por exemplo, ela consegue caminhar, ela consegue fazer coisas do dia a dia que antes ela tinha mais dificuldade. Então agora a autoestima dela, inclusive, aumenta, porque ela já deixa de ser dependente de uma pessoa. Né? Então a musicoterapia ela tem uma abrangência muito grande, inclusive para outros profissionais, como a gente está citando, que pode trabalhar junto com o musicoterapeuta e um ajudar o outro nessa questão de ajudar aos seus clientes, aos seus pacientes. Isso é muito legal. Né? E quem se interessou aí pela musicoterapia, como é que pode entrar em contato com você? Bom, aí eu vou pegar uma colinha aqui, porque a gente está atendendo na Fisioteravida, que tem a unidade lá no Farol, na Alameda Pedro Suruagi, número 330. Aí pode entrar em contato pelo telefone 3338-4585, 3338-4585 ou 98882-2517 pelo WhatsApp e agendar uma avaliação. A gente está oferecendo avaliações gratuitas para a pessoa poder conhecer o processo da musicoterapia e depois vai agendando, vai adaptando os horários ali e agendar para a gente continuar o tratamento. Muito bem, gente. Olha aí que interessante. Musicoterapia para ajudar a você superar alguns traumas, doenças, né, que a gente vê que maltratam muito as pessoas também. A musicoterapia pode ajudar você, pode ser um tratamento auxiliar. Muito obrigada, Daniel, pela sua presença aqui, por ter explicado para a gente mais sobre a musicoterapia. Muito legal mesmo. Muito Parabéns obrigado pelo seu espaço. trabalho e muito sucesso. Igualmente. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.